Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. As ideias verdadeiramente poderosas são exatamente as que não precisam ser explicadas. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, gozando de paz e de perfeita saúde. Eu estou passando excepcionalmente hoje aqui para a gente fazer a leitura de mais um capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta. Eu não pude estar com vocês na quarta-feira e a gente tem esse movimento de leitura aqui de pelo menos 3 encontros semanais. Então, para compensar a minha ausência na quarta-feira, a gente está fazendo esse encontro hoje aqui para compartilhar com você a leitura de mais um capítulo dessa carta. Eu quero fazer um pedido a você. Caso você ainda não seja assinante do canal Teologia Hoje, se inscreva. Você não paga nada por isso, você ajuda o nosso projeto, faz com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Não esquece de deixar o seu like, principalmente se você gostar do encontro. O like também é importante para o nosso canal. É um movimento simples que você faz, mas que é importante para o nosso trabalho aqui, tá bom? Se quiser dar um passo adiante, compartilhe esse link com a sua rede de contatos, seus amigos, seus familiares, no Facebook, no Telegram, no Instagram, enfim, onde for mais conveniente para você. Eu te peço, passe adiante aí, para pelo menos mais uma pessoa, para que ela possa ser alcançada por esse nosso estímulo à leitura aqui, nesses nossos encontros do Curta Palavra. Vamos então fazer a leitura hoje do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. As imagens que aparecem nessa parte da carta para nós, capítulo 3, são imagens significativas para esse mundo simbólico de Paulo, o mundo no qual ele estava inserido e as pessoas que foram objeto da sua missiva, da sua carta. E Paulo fala do que é que eles são nesse projeto do reino de Deus. O que é que eles são? Qual é a participação daqueles irmãos, daquela comunidade nesse projeto? E ele usa uma expressão que em grego, sinergóis, que é uma palavra que na sua escrita, na sonoridade, parece com a palavra que nós temos em língua portuguesa, de sinergia. Sinergoi, que é a palavra que foi traduzida como cooperadores. E nesse processo sinérgico está presente ali uma variedade de pessoas, de forças, de personalidades, de possibilidades, mas é justamente nesse ajuntamento dos diferentes que você consegue reunir uma capacidade de realização maior. E ele reconhece, estimula isso àqueles irmãos, vocês, nós somos cooperadores de Deus, mas ele usa também a outra imagem, que são lavouras de Deus e edifício de Deus. E todas essas imagens, elas apontam para a necessidade de um processo de coletividade, dessa construção que se dá em conjunto. Nada acontece do ponto de vista de uma exclusividade do indivíduo, mas sempre dessas coletividades. E nesse sentido é um privilégio a gente saber que de alguma forma nós podemos cooperar com Deus. Me parece assim uma coisa um tanto arrogante essa percepção de Paulo, quando ele diz isso, que cooperar com Deus, como assim? De que maneira a gente pode cooperar com Deus? Já é muito bom se a gente não, assim como Jesus falou, ai daqueles que criam óbice, que criam impedimento para os pequeninos chegarem até o reino. Mas já é muito bom se a gente não atrapalhar as pessoas de chegarem, de terem acesso ao evangelho genuíno. Mas Paulo vai adiante. Ele diz que há possibilidade de sermos cooperadores de Deus. Isso porque, nesse contexto, essa carta, Paulo fala dessa ideia de que aquela comunidade, isto é, essa comunidade de irmãos e irmãs que pode ser aplicada a nós hoje também, é habitação, é lugar onde Deus mora, é nesse lugar das relações. Deus age nesse lugar das relações, do encontro de indivíduos. A Trindade é essa relação de amor.
E nós somos convidados também a viver em relação, né? Homem nenhum é uma ilha e a gente não pode viver isolado dos outros. A gente precisa estar aberto a essa possibilidade sinérgica, onde aquele que eventualmente esteja mais forte pode ajudar aquele que está mais fraco, aquele que eventualmente está precisando de um consolo é consolado por aquele que talvez não esteja passando pela mesma amargura. Então, assim, é nesse lugar das relações que Deus age. Nós somos santuário de Deus, habitação de Deus como igreja. Esse Deus que é relação, esse Deus que deseja estar conosco. Tanto que a imagem que aparece em Mateus, replicando o que está em Isaías, é a do Emmanuel, né? A ideia do Deus que está conosco, o Deus que é presente, o Deus que está entre nós. E ele chama essa relação de algo sagrado. A vida humana para Deus é sagrada. E as relações saudáveis para Deus é algo sagrado. Anteriormente ele estava falando dessas divisões, das brigas, toda a cisão, todo projeto de visionista, ele é anti-projeto de Deus. O rompimento de relações, a quebra das relações, isso aqui vai de encontro ao projeto de Deus. Então ele diz o seguinte: olha, vocês foram chamados para a relação. Deus é um Deus relacional e essas relações elas precisam ser saudáveis, porque quando alguém se levanta dizendo, olha, eu sou de um, eu sou de outro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e na verdade quem são eles, né? Eles são aqueles que participam nesse projeto de construção. Tudo vem de Deus. Deus ele é essa fonte, é nele que as coisas iniciam. E Paulo vai dizer justamente isso no versículo 10. Novamente ele vai evocar esse recebimento da graça. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento, como um sábio construtor, e outro edifica. E da mesma forma como ele falou do assunto principal dele, ele retoma isso aqui ao dizer que ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento que foi posto é Jesus Cristo. Então, olhar para Jesus, olhar para o seu caminho, olhar para a sua mensagem, olhar para o quanto Jesus de Nazaré nos desafia enquanto homens, né? Na nossa humanidade. Se você não pôde assistir ontem, a gente teve um encontro nosso hoje, pode estar disponível no nosso acervo, você pode em outro momento assistir. Tivemos uma conversa muito boa com o Dr. Ágabo Borges, e você vai ver em alguns momentos quando ele chama a atenção dessa espiritualidade humanizada, essa dimensão da vida concreta que nos humaniza. Então, assim, nesse sentido, quanto mais humanos somos, mais correspondemos a esse projeto, esse ideal de Deus de ter homens à semelhança do seu Filho. Então, eu queria, nessas considerações que estou fazendo aqui, novamente chamar a sua atenção para as referências que Paulo faz de textos do Antigo Testamento. Há uma abundância de uso desses textos aqui nessa carta, e a minha sugestão é que você vá todas as vezes que você encontrar essa expressão. Está escrito, Paulo está fazendo menção a um texto da literatura veterotestamentária, o Antigo Testamento. A minha sugestão é que você consulte todo o texto, não apenas o versículo indicado, mas toda a passagem, faça a leitura. Mas eu termino aqui com essa confissão paulina, que também seja a nossa confissão, que ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes ou as futuras. Tudo é de vocês. E vocês, nós, somos de Cristo. E Cristo é de Deus. Nós te agradecemos por isso, Senhor, por esse privilégio que temos
de pertencermos ao Senhor, de sermos chamados para esse propósito que foi plasmado na eternidade. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, que a gente esteja envolvido em projetos de unidade, que não estejamos envolvidos em projetos de cisão e de separação e de contenda, mas que a gente atenda esse chamado para a paz, para viver em unidade, para representar de fato os ideais do teu projeto de relacionamentos saudáveis, nesse reino de amor, nesse reino de amigos. Ajuda-nos nisso. Nós somos muitas vezes inclinados às cisões, ao rompimento, por conta das nossas tendências e dos nossos desejos, mas ajuda-nos a reconhecer que somos todos chamados a essa partilha comunitária, essa igualdade, porque Tu nos olha como iguais, filhos e filhas do Senhor, chamados para viver esse projeto de graça, esse projeto de paz. Sei com cada um que nessa manhã está unido nesse tempo de leitura, de oração, que Tua mão esteja sobre cada um deles, sobre a minha vida, nesses desafios desse dia, as tarefas que iremos realizar, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dirija, que a gente reconheça o Senhor em todos os nossos caminhos. É a minha oração em nome de Jesus. Eu quero... ontem a gente não conseguiu e até o final tivemos um problema na transmissão, você que acompanhou viu, mas eu quero dedicar para você hoje uma canção do Grupo Logos, Iguais, né? Ouça essa música, você vai gostar e ela está dentro disso que nós conversamos um pouco aqui hoje, tá certo? Então vai lá na descrição desse vídeo e também o card que vai aparecer ou já apareceu aí na parte superior. Você pode clicar, ouvir a música e ser edificado por ela. Deixe o seu comentário, qual foi a parte do texto que chamou mais a sua atenção, o que é que falou ao seu coração. Coloca aí nos comentários, é sempre bom e a gente tem lido comentários assim excelentes da participação de vocês. Continue fazendo isso nos comentários, isso é muito importante. As pessoas vão lendo e vão sendo também edificadas a partir do seu olhar para o texto. Aqui nós estamos nessa comunidade de leitura. Eu quero convidar você para o próximo sábado, amanhã, a gente se encontrar no nosso Café com a Bíblia. Iniciaremos uma série nova sobre a mística paulina e o reino de Deus. Você é o meu convidado, a minha convidada. Às 8 horas, pontualmente, a gente tem aí o nosso Café com a Bíblia com uma série nova. Vai ser muito bom contar com a sua presença, a sua participação, tá bom? O nosso site continua à sua disposição, www.teologiahoje.com.br, e a chave Pix, caso você possa e queira ajudar na manutenção. Os que nos acompanham aqui sabem, nós temos alguns compromissos mensais e a gente tem sempre contato com muita gente generosa que nos ajuda a manter esses compromissos aqui em dias, tá bom? Faça o quanto você puder e quando você puder também. Toda ajuda é válida. Quero desejar a você um dia muito abençoado. Que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, dos seus amigos. Essa é a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aproveite um dia, aproveite o final de semana. Essa sexta-feira seja muito abençoada para você, tá bom? Até o próximo encontro.